Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Arraiá Bosch para comemorar o mês junino, cheio de festa junina, de quentão. Estou aqui com a Marina Neto, gerente de marketing, né, de produto da parte de vídeo da Bosch. Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia! E hoje a gente tem um monte de lançamento para falar, né, Marina? Até aqui. Muitas novidades. Ó, Legal, Gabi. Obrigada aí, pessoal. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar para vocês de 3 lançamentos, na verdade, um que já foi lançado aí no final do mês passado e 2 que serão lançados aí até o final de junho, comecinho de julho. Então, é realmente uma novidade que está quentinha, saindo do forno para vocês, e eu vou divulgar aí em primeira mão aqui em parceria com a MedSeg. O primeiro produto que eu quero apresentar para vocês hoje é a câmera Flexidome 5100. Então, a Bosch consolidou todas as Flexidomes, né, que a gente começava na linha 4, 5 e 6, e agora a gente tem basicamente somente a 5100, tá? Fazendo a consolidação de todas as famílias, mas com uma tecnologia incrível, né? Que substitui com muita excelência as demais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Essa câmera já está disponível hoje no portfólio, a MedSeg já consegue realizar cotações e vendê-la para os projetos. É uma câmera aí que nós recomendamos para aeroportos, para prédios, escritórios, escolas, governo, tá? Toda a parte aí de segurança profissional. Tá bom? É uma câmera bem versátil que pode ser utilizada em diversas verticais e aplicações. Bom, a câmera Flexidome 5100, ela tem 2 versões, na verdade 3. Nós temos de 2, 4 megapixels, né? E a última versão que vai ser lançada agora em julho, a de 4K. Então, nós temos aí diversos modelinhos para atender todas as necessidades, tá bom? Aqui na minha tela, eu estou mostrando para vocês a Flexidome 5000, que era a família anterior, com o modelo de 5 megapixels, com o HDR ligado. Aqui eu vou mostrar como a nova Flexidome 5100 melhora e aprimora a questão do HDR, que é esse contraste de luz que a gente tem quando tem essa iluminação vindo de um vidro, né, ou de uma área exterior. Então, podem observar que essa nova versão da câmera, ela aprimora e compensa ainda mais a luz para ter uma imagem perfeita, tá? Aqui é a versão de 5 megapixels, perdão, eu falei 4, né? Mas é 2, 5 e 4K. Nós temos essas 3 opções, tá? Então, realmente, o HDR dela é mais aprimorado, né? Tem mais tecnologia do que a versão que a gente tinha. Por dá isso, para ver mais os detalhes, né, realmente. muito mais, né? Você tem mais detalhes, compensa as áreas escuras, né? É bem melhor aí para visualizar. Aqui é a mesma coisa, então aqui é uma comparação da de 2 megapixels, tá? Que eu comentei que é a primeira versão, da família anterior com a nova. Então, a câmera nova Flexidome 5100, ela oferece um maior contraste, um brilho e também uma nitidez nesses detalhes. Então, se a gente observar aqui na cena, ali depois do vidro, as plantinhas, né? Na cena 1 é muito difícil de verificar por conta da falta de luz. Na segunda, a gente já consegue trazer os detalhezinhos ali dos arbustos, né? E é uma imagem de 2 megapixels. Então, só para vocês verem como realmente a imagem é muito boa, né? E você já consegue ter todos os detalhes. Aí a versão 5 megapixels é excelente, e imagina então a de 4K, né? Realmente é para aplicações aí que precisam de realmente obter todos os detalhes, tá? Aqui um outro exemplo, né, que eu já falei dos detalhes dos arbustos. E aqui, então, como funciona o Starlight? Na câmera 5000, a gente já tinha a tecnologia Starlight, mas era a tecnologia até então existente. Com essa nova versão, a gente aprimora também o sensor Starlight e a gente consegue obter aí, com pouca luz, aqui uma cena de 1 lux, uma imagem Olha, muito mais clara. E aqui, Gabi, a gente não está falando de infravermelho, a gente está falando de uma câmera sem infravermelho, só com a tecnologia Starlight, que é a luz das estrelas, né, que a gente chama, que com pouca iluminação, ou somente uma luz externa, é suficiente para trazer uma imagem colorida.
Maravilhoso. Dá até para ver o Mussoilo ali atrás. Não sei se ele está É, voando, se ele está dançando. é o, como que ele chama? É o mascote não é mascote da Bosch, né? É o cara que faz aí as nossas propagandas aí, é um banner dele. Mas realmente aí a gente tá falando de um looks, né? Então, com looks a gente consegue ainda trazer a imagem colorida. Aqui então é a versão anterior, né, 2 megapixels, e como a versão dessa câmera nova aprimora a questão da superexposição, né, quando você tem pouca luz e você precisa utilizar o infravermelho ou o starlight, né, como que isso não foca a luz somente num objeto e consegue trazer isso de forma geral para a cena, né, não estourando a imagem. Então, realmente, com a nova tecnologia do sensor Starlight somado ao infravermelho, realmente a gente consegue maior uniformidade aí das imagens, né? E detalhes também aprimorados. Aqui também, tá? É uma comparação da versão anterior com a nova, né? Que a gente tem uma exposição correta aí, uma luz, vamos dizer, mais é, igual, né, para toda a cena, sem aquele foco onde somente tem o infravermelho, tá? Então o campo de visão fica muito mais perfeito, né? Mesmo com baixa luminosidade. Então aqui a gente observa, né, a diferença aí do sensor e como que na nova câmera ela já é aprimorada. Então é a tecnologia, né, que ela vai se aprimorando de acordo com cada versão, né? Na área de tecnologia as coisas mudam muito rápido. Então aqui a gente está falando só do infravermelho tão inteligente que trabalha com uma exposição correta. Bom, eu nem preciso, acho que falar, né, porque isso é uma característica da Bosch, é a questão da integração. Nós temos grandes parceiros na área de monitoramento e de software, que é a Genetec e a Milestone, e também todos os outros que queiram integrar as nossas câmeras aos seus softwares através do protocolo OnVIF, tá? Então, com a Genetec e com a Milestone, a gente integra nativamente nos sistemas deles, a gente tem algumas vantagens, tá, por essas integrações nativas, e essa câmera é uma câmera que já está integrada nesses softwares, tá bom? Então, mesmo sendo uma câmera nova, ela já foi testada e está aí pronta para ser utilizada no mercado. Maravilha. Até é bom você comentar de Genetec, lembrando que a MedSeg também pode oferecer as cotações. Genetec faz parte do nosso portfólio aí de parceiros. Perfeito, a gente pode desenvolver aí projetos com a Flexidome 5100 juntamente com a Genetec e todo o seu conhecimento aí no software e na análise dos analíticos. Bom, aqui então, para finalizar, né, eu acho que mostrar que a FlexDome 5100 é uma câmera extremamente robusta e potente, que traz uma imagem muito aprimorada e que também traz aí tecnologias muito relevantes para o mercado de segurança profissional. Lembrando que a gente tem 3 versões, então a gente já começa com 2 megapixels, depois vai para 5 e a gente tem a versão que vai ser lançada agora de 4K. Então imagina a potência da imagem, de uma imagem 4K, sendo que a gente já estava vendo aí todos os detalhes da cena, né? Então fica o convite para que vocês possam conhecer ainda mais essa super câmera. Ela já vem com esse novo conceito dos analíticos. Nós temos 3 pacotes disponíveis, que é o IVA Pro Building, o IVA Pro Perimeter e o IVA Pro Traffic. Nessa câmera Bullet, como ela é uma câmera da família 7000, né, uma câmera robusta, ela já vem com esses 2 pacotes já integrados. Então você compra a câmera e já está habilitado para funcionar, tá? O IVA Pro Building é a detecção de veículos, pessoas, contagem precisas, né? Então, esses analíticos, eles foram treinados, mais treinados. Anteriormente, a gente tinha uma versão, vamos dizer assim, menos treinada, né? Eram outras plataformas. Agora foi aprimorado, então ele teve mais exemplos de carros, mais exemplos de pessoas, foi treinado através do machine learning. Então tem uma precisão, uma curiosidade muito grande. A gente fala até maior que 95%. Então antes a gente tinha assim algumas situações onde 2 pessoas passavam muito próximas e o algoritmo detectava somente uma. Hoje não. Hoje você tem uma calibração e um funcionamento perfeito. Você consegue identificar pessoa por pessoa, tá? Então, aqui para um prédio, né? Para uma situação de um escritório, uma situação de uma loja, esse pacote é perfeito e funciona. Não necessita de uma calibração complexa, tá? Então, ele já foi calibrado
dentro da câmera, então são coisas básicas que você tem que pôr o parâmetro, facilitando também toda a instalação. O IVA Pro Perimeter é mais focada em cerca, em segurança de perímetro, né? Você precisa calibrar em mapa, né? Você precisa pôr mapa para ter referências, detecta objetos que fazem rastejamento, né? Ou rolagem. Então, é pensando mais aí nessa questão de perímetros e proteções, tá bom? Aí a gente está falando de um ambiente mais externo, né? Onde você não consegue controlar. E por último, o IVA Pro Traffic, que é o nosso analítico inteligente para rodovias, tá? Aí o cliente, caso ele queira, ele tem que comprar uma licença para habilitar na câmera, tá? Somente esse, onde os níveis de precisão chegam aí a ser igual ou maior que 95% em contagem de veículos. Então, pode ter um movimento muito grande, um trânsito, que o analítico conta perfeitamente, sem nenhum problema, tá? A calibração ela é automatizada, então a gente melhorou muito essa parte de treinar a câmera, mas também calibrar de uma forma mais fácil, para que isso não seja um dificultador aí das nossas câmeras. E esse IVA Pro Traffic, ele não só classifica como carro e veículo, mas ele também subclassifica como ônibus, caminhão, bicicleta, motos, vans, tá? Então ele é bem focado para trânsito, para rodovias e cidades, tá? Então, esse aí seria um analítico bem específico para quem precisa desse tipo de aplicação, tá? Ficou claro, Gabi? Ficou. Ele também vê a parte de cor, né? Ou não? Todos vêm, tá? Todos vêm, a parte de cor, isso vem em qualquer analítico, a parte de cor, de velocidade, Ah, legal. já é incorporado em todos os analíticos, e aí a gente pode, através da busca forense, fazer buscas, identificar. É que aqui eu coloquei mais os pontos relevantes, né, qual seria a diferença de um e de outro. Então, eu acho que se você tem uma aplicação de escritório, ou se é uma questão de aeroporto, somente os dois são suficientes, os que vêm. Agora, quero aplicar num túnel, numa rodovia, o terceiro pacote vai trazer mais precisão Transportes, e né? vai conseguir, focar na sua aplicação, tá? Legal. Então, aqui a parte do IVA Pro Building, né, que é baseado no Machine Learning, que é essa aprendizagem profunda que a gente fala, onde a gente treina, ensina a câmera a identificar objetos, tá bom? Aqui eu já falei, infraestrutura crítica é muito bom, porque a gente consegue identificar, a gente consegue ensinar a câmera o que é o objeto, a gente consegue ensinar o que ela tem que detectar. Então, além dela vir com esses pacotes, a gente consegue também criar regras exclusivas através do machine learning. Então, exemplo, numa infraestrutura crítica, você quer que ele identifique uma porta ou algum objeto movimentando, a gente consegue treinar a câmera para identificar, tá? Então, essa câmera, ela vem aí com o machine learning integrado, para que se possa configurar toda essa parte vamos dizer, né, personalizada, que é necessária em cada aplicação. Esse negócio de treinar a câmera para ela identificar. Aqui eu acho que é um videozinho, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Não, é mais porque o pessoal pergunta assim, como é que funcionaria essa questão de treinar a câmera? Então, você vai fazer testes por quanto tempo? Como é que é essa calibragem? Não, quando você pega a câmera e conecta ela e entra no Configuration Manager, ele habilita uma aba que chama Câmera Trainer. Lá você tem que subir fotos até 2.000 imagens, você não precisa subir 2.000 imagens, mas ele permite até 2.000 imagens, do objeto que você quer. Então, por exemplo, eu quero ensinar a minha câmera o que é o mouse, então eu vou tirar diversas fotos do mouse de frente, de lado, de trás, vou pegar um mouse preto, um mouse branco, um mouse com design diferente, então eu vou pegar todo tipo de... Uma luz diferente. Exatamente, vou ensinar ele todas as possibilidades de mouse que eu tenho hoje, e eu tenho até 2.000 fotos para fazer o upload. Então é simples, você faz o upload dessas imagens e aí você habilita para que a câmera faça essa análise sozinha. Com as imagens, ela processa e ela faz a identificação, tá? E aí você vai vendo a curiosidade. Se é pouco, você pode melhorar a amostragem, você pode melhorar a resolução da imagem. Então é muito simples fazer.
O integrador consegue fazer isso, né? Consegue treinar. Nós temos alguns casos de, por exemplo, hidrelétricas, onde você quer ensinar quando a comporta abre, quando ela fecha, ou quando numa estação de energia, alguma coisa lá da parte de energia muda o seu status ou a sua forma. Então, tudo isso você ensina a câmera através de imagens e ela consegue processar na hora que você tem uma imagem real, para identificar se aquela condição é alguma que você subiu nela, tá? Legal. Então, é bem simples, é através de fotos e amostragens. Aqui é um exemplo de como é testado as câmeras, tá? Aqui é uma localização, olha onde ela está a câmera. Então, é uma câmera de 4 megapixels, com uma lente focal aí de 10 milímetros, deixa eu só voltar aqui, um IR de 850 metros e um dia que está chovendo bastante, tá bom? Aqui o infravermelho está ligado, né, porque não tem luz, e ele está a uma distância de 50 metros. Aqui ele desligou o infravermelho, só para mostrar que mesmo sem infravermelho é possível ainda assim ter alguma imagem, né, com praticamente sem luz. Aqui com o IR ligado, então já muda, né? Uma distância de 60 metros o objeto num dia escuro e sem luz, né? Deixa eu passar um pouquinho mais para frente aqui, para ver que ele vai aumentando a distância, tá? E ele vai chegar aí com um zoom. Coitado desse homem que tem que ficar correndo. Na chuva ainda, né? Na chuva, no escuro, Olha no isso. frio. Aqui a gente está a 120 metros da câmera, tá? Com o infravermelho ligado, então veja o alcance do infravermelho, tá? Que é realmente muito grande. Aqui ainda está desligado, mas você consegue ver o movimento e luz quando ele liga. Então, como realmente o infravermelho ele distribui, né, toda a qualidade, a luz na imagem. Então, aqui é para você mostrar que uma câmera simples, né, uma câmera que não é focado nisso, ela não vai ter um IR de longo alcance. Bom, aqui é o exemplo que eu falei para vocês do analítico de traffic que você tem que comprar adicionalmente. Então, ele faz a classificação do que é um ônibus, do que é um carro, do que é um caminhão, né? E a acuracidade que isso tem em um tráfego, em uma rodovia ou numa cidade mesmo, tá? Você vê que ele identifica carro por carro, mesmo que ele esteja muito próximo, que ele esteja em ângulos de visões diferentes, a câmera é capaz de identificar e contar todos os veículos e pessoas, né, ou objetos que passem na cena. Olha que legal o estacionamento, aí é o semáforo fechado. Olha lá atrás ele pegando, já identificando, né? A bicicleta. As árvores, né, inclusive. Lá no fundo, né? Ele faz o rastreamento aí, o tracking, até ele sair da cena. Então, assim, a acuracidade, a gente pode falar que é precisão de 95%, tá? Além da calibragem ser automatizada. A questão do Starlight X, que é a tecnologia aprimorada, então aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem, tá? Quando é Starlight e quando é Starlight X, então nessa primeira imagem vocês podem ver a tecnologia mais atual, né? E é essa câmera que é a X, então muda muito. E a do concorrente com baixa iluminação e a nossa com Starlight X, tá? Então a qualidade de imagem é muito aprimorada. O Starlight X é uma tecnologia ainda mais avançada que a gente incorporou nessas câmeras de alta gama. O que é legal também é o HDR-X, que ele ajuda nessa questão da imagem, quando você tem movimento, a compensar isso, tá? Então, aqui a gente tem um carro em movimento e a gente tem a comparação do HDR, até então em outras câmeras de baixa gama, o HDR-X com movimento otimizado e os nossos concorrentes aí do mesmo nível de qualidade, muito próximo, né? Concorrente A e B na mesma situação, tá? Onde você tem uma cena em movimento e o HDR tem que compensar isso. O nosso, por ele ser X, ele tem uma tecnologia adicional mais atualizada para compensar o movimento e trazer uma imagem nítida.
Então, assim, é uma câmera com muita tecnologia que realmente vale a pena ser utilizada em situações que você precisa de imagens perfeitas, você não pode ter falhas, que você não possa identificar, por exemplo, uma placa de um carro em uma situação crítica, né? Então, realmente, olha lá, você consegue identificar a placa e o dos outros você não consegue, né? Então, realmente é uma câmera que às vezes parece ter um custo elevado, mas depois para as aplicações ela acaba se tornando aí super é, viável, né? Aqui a estabilização de imagem ela também tem baseada no giroscópio, né? Então esse sensor ele é integrado e ele mede o movimento e vibração continuamente, né? E aí ele remove esse movimento provocado por vento ou por vibração. Marina, muito obrigada. E aí a gente se vê aí nos próximos webs, quicks, respondes da vida. E até a próxima. Um Sim. ótimo Estamos... Obrigada. para você. Obrigada. A gente está esperando aí quem quiser, quem tiver mais dúvida, queira conhecer mais essas câmeras, assim, vão começar a ser divulgadas a partir da próxima semana. Então, realmente, eu trouxe uma novidade aí para a MedSeg, né? Quem quiser saber mais, pode procurar a MedSeg ou pode procurar a Bosch, para que a gente possa ir realizando as cotações, os projetos e também tirando todas as dúvidas que possam surgir. Eu agradeço aí a MedSeg, sempre muito parceiro e solícito com a gente. Até a próxima, Gabi. Tchau, pessoal. Até.